graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir que as crianças desçam para suas classes, podem descer. Na semana passada, irmãos, legal, ótimo. Na semana passada nós fizemos a primeira parte da nossa série Conversa Franca, e o objetivo era que nós trabalhássemos nesse mês eleitoral algumas questões relacionadas à nossa atitude como cristãos. A ideia não era debatermos ideologia, não era debatermos conceitos, mas a ideia era entendermos pela palavra de Deus aquilo que o Senhor gostaria que nós como cristãos vivenciássemos. Daqui 2 semanas, 3 semanas exatamente, nós teremos uma outra parte do Conversa Franca, um debate agora sobre família, sobre as novas constituições familiares, sobre as novas relações que estão sendo formadas, até mesmo dentro de famílias com base patriarcal, matriarcal. Existem algumas novas conexões que nós precisamos então repensar como que nós, como cristãos, deveríamos agir e nos portar dentro de uma sociedade plural, né? Então, mas nesse meio, até chegarmos no dia 21, né? Nós vamos ter alguns outros estudos. E hoje e semana que vem nós vamos trabalhar com o tema Dias de Luta, Dias de Glória e a Jornada da Fé. Fiz uma brincadeira com os meninos hoje, e até com o pessoal que me escreveu quando viu o título da mensagem. O pessoal me perguntou se de fato íamos pregar sobre Charlie Brown Jr., que era a banda, e de fato a introdução da mensagem tem tudo a ver com a história do Charlie Brown, mas apenas uma pincelada. Charlie Brown Jr. foi uma banda famosa para muitos aqui, né? Uma banda famosa no cenário nacional nas últimas décadas. No entanto, no ano de 2013, o seu vocalista e principal compositor, Chorão, ele morreu de overdose de drogas, se eu não me engano, no mês de março. 6 meses depois, do mesmo ano, o baixista da banda, Champignon, tirou a sua vida no seu apartamento, dando um tiro em si mesmo, né? E mais uma das bandas de jovens que perdem pessoas durante a sua história, durante o seu exercício profissional. Essas e outras histórias de jovens que morrem cedo são sintomáticas. Elas não deveriam servir para que nós nos posicionemos da seguinte forma: tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não quero, filho, que você ouça Charlie Brown Jr., né? É por isso que eu não quero que você ouça Amy Winehouse. É por isso que eu não quero que você ouça Nirvana, né? Então, talvez essa não seja a melhor postura de nós como pais. Mas talvez a postura que nós devamos ter diante de uma situação como essa é entender que talvez, de maneira muito superlativa, né? Nós temos ali um sintoma de uma juventude que não é mais uma juventude que vai apenas aos 20 anos, mas a imaturidade tem se estendido durante mais décadas da vida do ser humano, carências, necessidades, e que de fato deveriam servir para nós como gritos de socorro, para interpretarmos o sofrimento que a sociedade insiste em mascarar. Então, quando muitas vezes nós usamos as nossas redes sociais, as nossas viagens, e muitos discursos agressivos, talvez o que nós estejamos identificando na sociedade é que nós somos uma sociedade de sofrimento. Nós somos uma sociedade que precisa encarar com realidade, com sinceridade, aquilo que nós enfrentamos, né? Há uma história do apóstolo Rina, da igreja Bola de Neve, de que alguns anos antes de Chorão morrer de overdose, ele participou de alguns cultos, e num dos cultos, no segundo culto que ele participou, ele levantou a sua mão e entregou sua vida ao Senhor. E aquela música Só os Loucos Sabem, principalmente na primeira estrofe e no coro, seria uma declaração da sensação, do sentimento que ele teve quando ele entregou a vida dele ao Jesus. Aí, lógico, nós religiosos diríamos o seguinte: mas por que continuou nas drogas? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Não sei, irmãos. Eu não sei se foi verdadeira conversão, eu não sei se foi real, mas eu só sei que a Bíblia diz que prostitutas e meretrizes, muitas vezes, nós precisamos enxergar, nos precederão no reino de Deus. Porque talvez, o que nós precisamos entender, é que assim como aquele ladrão da cruz, que não foi batizado, que não fez discipulado,
que não passou pelas classes de integração na igreja, que não ficou 2 anos no banco esperando para poder assumir algum cargo na igreja, né? Aquele ladrão ouviu da boca do próprio Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, talvez nós precisemos desenvolver uma sensibilidade grande para entendermos que muitas vezes nós criamos padrões que nós mesmos cristãos somos incapazes de seguir. Aquilo que aconteceu com os religiosos da época de Jesus, aliás, talvez essa seja uma transformação. Isso não é uma mensagem de exortação, mas é de provocação e depois de conforto, ok? Mas é só uma provocação para a gente ler o Evangelho e ler as cartas do Novo Testamento, e vamos fazer uma análise de qual a porcentagem de exortação que existe para o incrédulo e para os cristãos. Nós vamos assustar, porque nos evangelhos, Jesus combate a religião em 99% das vezes. E nas cartas, depois da instituição do cristianismo, os líderes ali combatem a religiosidade, o julgamento, e às vezes nós, na nossa realidade, nós batemos em quem está fora da igreja. Vocês já pararam para pensar que nós estamos fazendo um caminho que tem uma resposta certa do Senhor? Aqueles que estão fora, que não conhecem a Cristo, eles devem ser alvos do nosso amor. Nós não vamos nos conformar ao mundo, mas as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão se matando. E eu queria destacar uma coisa com vocês, que as letras dessa banda, elas navegavam entre algumas atitudes de provocação, mas uma provocação moderada, mas via de regra, eram letras bem pensadas, e que continham ingredientes interessantes sobre a alma humana, em especial a alma do jovem, e do ser humano que não consegue se encaixar num padrão que nós contribuímos muitas vezes para criar, inclusive com pitadas de romantismo, né? Até louco de a gente dizer isso, mas uma banda de rock que, com várias influências, que tinha algumas letras provocativas e também românticas. Vamos ver só apenas uma parte das letras, principalmente da letra Dias de Luta, Dias de Glória. Então, canto minha vida com orgulho, né? Algumas versões não trazem essa expressão, mas se você parar para pensar, aquilo que está em vermelho foi uma análise que eu cheguei. Nós como cristãos estamos caindo numa onda de descontentamento e murmuração, de não aceitação de quem nós somos, e a Bíblia nos diz que nós temos que ter o quê? Contentamento, ter orgulho daquilo que nós somos. Se o cabelo é enrolado, é liso, se nós somos gordinhos ou magrinhos, nós temos que ter orgulho daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Ele diz, na minha vida nem tudo acontece. Que constatação, né? Uma coisa simples, mas talvez seja tão profundo, que nós esquecemos de agradecer, que para todos nós, nem sempre as coisas vão acontecer. Algumas acontecem, outras não acontecem. Por que nós como igreja, em muitos segmentos, estamos criando, e não nós, quando eu falo nós, eu estou sendo solidário com todos os segmentos religiosos, principalmente dentro do cristianismo evangélico. Por que nós, às vezes, insistimos em dizer que quando você entrega a sua vida ao Senhor, sua vida vai melhorar? Irmãos, isso não é garantia. Nós vamos continuar, sendo justos ou injustos, recebendo porções agradáveis e porções desagradáveis na aventura de viver. E nem tudo acontece. Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Gente, isso é uma coisa simples. É um aprendizado que deve acontecer pelo esforço e pelo sofrimento. Nós precisamos entender que a vida, ela é repleta de dias de luta. E justamente a Bíblia diz que quando nós passamos pelo sofrimento, nós então temos grande oportunidade de aprender. Isso, irmãos, isso é orgânico, porque quando nós sofremos na academia, a tendência é que nós melhoremos a nossa dinâmica,
se nós fizermos tudo certinho. Quando nós sofremos, estudando 4 anos na faculdade, 2 anos na pós-graduação, não sei quantos cursos, nós sofremos, porque eu gosto de estudar, e eu garanto para vocês que por mais que eu goste de estudar, é desgastante, né? Aí as pessoas perguntam para mim, o pastor Marcelo também, né? Mas vocês estão estudando de novo? Sim. Mas é bom? É maravilhoso. É cansativo? Demais. Demais. Mas todo sofrimento, todo esforço e toda dedicação faz com que nós cresçamos. E não foi Jesus que disse isso ali, ó. Foi uma pessoa que, teoricamente, quando compôs, podia até estar sob efeito de drogas. Mas são verdades simples. Ele diz também, hoje estou feliz porque eu sonhei com você. Gente, será que talvez nós não esquecemos que muitas vezes nós temos que valorizar as pequenas coisas? Os nossos filhos estão felizes. Aliás, aí vai uma crítica, não é ideologia, ok? Uma crítica aos governos anteriores que nós tivemos no Brasil, porque eu já falei isso uma vez, eles disseram que agora as pessoas estão comprando mais. É verdade. E agora 60 milhões de brasileiros estão endividados. Porque ao invés de nós ensinarmos para os nossos filhos que eles podem se contentar com um aparelho de R$700, o governo estimulou a gente dizer para os nossos filhos que eles podem ter um aparelho de R$4.000. Irmãos, que bom que era o tempo em que nós nos contentávamos porque sonhamos com a pessoa amada. Olha que coisa boa. Hoje não, poucas coisas nos satisfazem. Nós precisamos sempre de mais. Ele diz, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. Sabe o que ele está falando ali? Que a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Por isso que a música chama dias de luta, dias de glória. Pode passar. O seu sorriso vale mais que um diamante. Olha que coisa romântica, né? Quiçá as mulheres dissessem isso para nós, né, maridos? O seu sorriso vale mais que diamantes, né? Nosso bolso ficaria feliz. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que não valoriza as pequenas coisas. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Gente, sonhar é fundamental. Sabe o que eu acho? Que a religiosidade do século XX matou a perspectiva de sonho de alguns. Se por um lado, a teologia da prosperidade leva as pessoas a quererem sempre mais uma fé consumista, por outro lado, tem uma porcentagem das pessoas que são cristãs que pararam de sonhar. Já querem ir para o céu amanhã. Eu também quero. Mas a gente tem que curtir a vida hoje, com responsabilidade, com alegria, entendendo que Deus nos deu uma porção diária de bênçãos que devem ser desfrutadas, né? Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus. Orgulho do que se é. Com a cabeça erguida, lembra? Cabeça erguida, não nariz empinado, ok? Diferença, nariz empinado, arrogância. Cabeça erguida, orgulho daquilo que nós somos. Satisfação e confiança em Deus. Ele diz, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. Então, altruísmo e romantismo. A gente tem que entender que a nossa felicidade, ela tem que estar atrelada aos relacionamentos interpessoais também. E a gente tem que ter uma boa dose de romantismo. Passa adiante. A vida me ensinou a nunca desistir, perseverança, né? Nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir, negação da competição, apologia ao crescimento. Podem me tirar tudo que tenho, só não pode me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Investir em algo que não se perde. Gente, o Evangelho ele é repleto de lições para investirmos em coisas que não se perdem, e não somente naquilo que nós podemos perder no dia a dia, né? E eu sou feliz e canto. O universo é uma canção, e eu vou que vou. Aí é poesia, não vou julgar o que ele quis dizer. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Essa é simplesmente a realidade da vida. E para aqueles que acharam que eu não ia falar do Charlie Brown, eu falei sim, porque na verdade é a nossa introdução
para aquilo que nós vamos trabalhar. Abra sua Bíblia em Salmo 23, e aí nós vamos refletir a respeito de algumas questões. O salmo talvez mais conhecido ou mais utilizado Irmãos, a realidade da dor, a realidade do sofrimento, dos desafios e a necessidade de erguermos a cabeça a partir de um novo modo de vida, de uma confiança que supere a dor e supere o sofrimento, uma atitude coerente com os ensinos bíblicos e que nos ensinem e nos inspirem diante dos desafios é fundamental. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos retomar as questões simples, e eu quero trabalhar com vocês hoje de uma maneira muito simples. Você não vai ver grandes argumentações ali, nós vamos ler o Salmo 23 com simplicidade, e vamos então discorrer sobre cada versículo que ele está nos ensinando ali. Nós vamos estudar 2 textos, hoje o Salmo 23 e semana que vem um outro texto que nos ensina justamente sobre esse conceito dos dias de luta, dias de glória, e aí sobre a jornada da fé, ok? Irmãos, o Salmo 23 é um dos grandes salmos da Bíblia. Nós precisamos entender que o que Davi disse, que aquilo que ele quis nos dizer, tinha uma aplicação imediata. Então, quando a gente lê um texto bíblico, preste atenção, quando a gente lê um texto bíblico, a gente tem que entender que ele tem uma aplicação imediata. Então, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, e toda a Bíblia transcorre sob a história do pastor e das ovelhas, o que nós estamos vendo ali é uma linguagem que se assemelha com o que a cultura entendia, né? As sociedades pagãs, ou até mesmo judaicas, eram sociedades pastoris, né? Existia muito do cuidado com as ovelhas, a profissão de pastor era muito conhecida, não era como hoje, né? Você é técnico em TI, e com especialização em programas assim, assado, não, lá eram poucas profissões. Então, a linguagem pastor e ovelha era muito comum. Então, para nós, talvez isso não faça sentido, mas algumas coisas podem ser aplicadas para nós, ok? Então, quando a gente faz uma pergunta, qual foi o homem mais sábio da história? Pegadinha. Quem foi? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que foi Salomão. Até a época dele, até a época em que foi escrito o livro, foi Salomão. Mas e depois disso? Eu não sei. Dá para entender? Como que algumas questões, os alunos já estavam cientes, né, da escola teológica. Falei para eles, então a gente discutiu isso na segunda-feira. Então veja só, quando a gente lê alguma coisa, a gente tem que entender que tem uma aplicação imediata e depois uns princípios que se aplicam durante toda a história da humanidade, tá bom? Verso 1, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, logo nada me falta. Está isso na sua Bíblia ou não? Ok. O Senhor, o meu pastor, não me falta. O que tem de diferente naquelas 3 linhas ali? Vamos lá, vamos tentar entender. Na maior parte das versões está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A maior parte das versões diz isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como se fosse uma progressão de ideias que nos levam a algum resultado. Mais ou menos assim. Eu poderia interpretar dessa forma: o Senhor é o meu pastor, tudo o que eu precisar, tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, o Senhor vai me dar. Eu posso interpretar dessa forma. Agora eu posso interpretar da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, logo, nada me falta. Mas mudou alguma coisa? Mudou. Sabe por quê? Porque quem não falta é o pastor. O Senhor, o meu pastor, não me falta. A ideia do texto é dizer o seguinte: porque Yahvé é o meu pastor, eu não tenho necessidade de mais nada, porque Ele não me falta. Ele é tudo. A ideia do texto não é dizer que as coisas não vão faltar. Sabe por quê?
Se eu chamar o pastor Marcelo para a gente fazer uma análise filosófica da vida, sociológica, tem coisas que faltam para você na sua vida? Coisas. Falta? Falta. Para minha esposa não falta nada. Ela tem tudo, logo, nada lhe falta. Certo? Mas para todos vocês que estão presentes, nada falta. Ou falta? Falta. Então, nós temos falta de coisas. A única coisa que não nos falta é o pastor. Então, a presença de Deus nas nossas vidas faz com que todas as demais coisas se tornem secundárias. Essa perspectiva é importante, irmãos, para a gente entender a vida diante do cenário religioso que nós vivemos. Nós precisamos retornar à ideia de que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Ele é a base de todas as coisas que são construídas e como nós conduzimos a nossa vida. Tudo vem dele. Ah, mas ele não nos sustenta? É lógico que ele nos sustenta. É lógico. Mas a ideia do Salmo não é falar sobre pequenas coisas. A ideia do Salmo é dizer que o Senhor é a nossa proteção. É aquele que está conosco durante todos os dias, assim como o pastor protege a ovelha, cuida da ovelha. Ah, mas isso também não pode se aplicar ao sustento? Lógico que pode. Mas que tipo de sustento que ele nos fala? Ele diz o seguinte: tendo o que comer e que se vestir, estejais contentes. Tenham satisfação com o sustento. Não pensem que a riqueza é necessariamente prova da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus pode não estar relacionada à riqueza. No Antigo Testamento, a aliança com Israel era muito relacionada à prosperidade, diferente do Novo Testamento. Ok? Então, compreender essa verdade, irmãos, é importante para nós enfrentarmos os desafios e as decisões que nós temos diante de nós. Sejam elas de luta ou de sofrimento. Sejam elas de decisões simples, vou para a direita ou vou para a esquerda. Porque nós estamos diante de situações de conflito ético o tempo todo. Aliás, o debate que está rolando a respeito das eleições é porque nós estamos debatendo no campo ético. Nós estamos, na maior parte das vezes, debatendo no campo ético. Isso não é ruim, isso é bom. Só que nós temos problemas éticos nos dois polos do debate. Nós temos problemas éticos nos dois polos do debate aqui no Brasil. A gente pode pensar que não, mas nós temos. E aí, então, se nós temos problemas éticos dos dois, nós temos que ver o seguinte: por incrível que pareça, não é uma ética utilitária, mas a gente tem que ver qual é o menor problema ético e qual é o melhor programa. É assim que se escolhe um candidato. Nós estamos diante de um conflito muito sério e nós precisamos tomar decisões. Então, isso acontece no dia a dia. No meio de uma luta, por exemplo, nós precisamos lembrar, preste atenção. Ele disse para nós, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No meio da tribulação, no meio da luta, no meio do sofrimento, nós precisamos lembrar que Ele está conosco. Ele é o nosso pastor que não nos falta. Ele é o nosso pastor que está conosco para estender o braço, a mão, nos sustentar, nos ajudar. Nas vitórias, nós precisamos entender que nada, irmãos, preste atenção. Se você está diante de uma situação que vai te trazer uma alegria, mas vai desagradar o pastor supremo, não tem validade. Nenhuma alegria tem validade se nós não tivermos com o Senhor ao nosso lado, celebrando conosco. De uma maneira bem simples. Por isso que quando as pessoas pensam assim, pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, a melhor resposta é dizer o seguinte: o pastor vai ficar feliz? Não esse pastor, o supremo pastor. Ele vai celebrar com você essa conquista? Se assim o é, nós precisamos relembrar todos os dias para tomarmos as nossas decisões. Diante de decisões, nós precisamos entender que a presença dele é cláusula pétrea. Você sabe o que é uma cláusula pétrea num contrato? Simplificando, não entrando em termos jurídicos, é uma cláusula imutável. Na verdade, tudo na vida é mutável, mas é uma cláusula imutável, em que
é muito difícil de você mexer. Tem uma igreja nossa no Brasil que tem uma cláusula pétrea no seu estatuto que é proibido usar bateria na igreja. Sabiam disso? Eu não vou nem falar que cidade de Uberlândia, eu nem vou falar qual que é. Tem uma igreja lá que tem no estatuto uma cláusula pétrea, é proibido o uso de bateria na igreja. Então, para eles reverterem isso, a primeira decisão é, desfaz a igreja, fecha a igreja e constitui uma nova, tirando aquela cláusula. Tem um outro caminho jurídico, mas isso é cláusula pétrea. Sabe o que nós devíamos usar? O pastor nas nossas vidas, o nosso Senhor que está presente para conduzir, para proteger, para ajudar, ele tem que ser cláusula pétrea nas nossas decisões. Nós não podemos olhar para o Senhor, sabe aquela mais ou menos assim? Sabe quando você vê uma pessoa, eu acho que você nunca fez isso, uma pessoa que você não está afim de conversar, porque ela vai ficar, ou porque ela é muito chata, porque ela vai tomar seu tempo, porque você está com pressa, qualquer coisa. Aí você está no shopping, em algum lugar, você olha de lado e você vê a pessoa. E aí, no seu olhar você enxergou, mas você pode, ainda dá tempo de você fazer de conta que não viu, você continua reto assim? Sabe? Alguém já fez isso aqui? Não, é só para saber, por curiosidade. Se alguém já fez isso, eu tenho a impressão que é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos quando nós queremos tomar uma decisão que no fundo nós sabemos que não agrada a Deus. Nós passamos reto assim como se ele não tivesse do lado. Só que o mesmo pastor que está para proteger, é impossível de ser colocado para fora, ele está sempre presente. Ele está sempre presente. Nós precisamos entender, mesmo que tudo nos falte, mesmo que nós sejamos tentados, precisamos lembrar que Ele nunca nos falta. Segunda coisa, verso 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, nós precisamos nos lembrar então, que a analogia do pastor com o seu rebanho é um exemplo da relação do Senhor com os seus servos, o seu rebanho. Então, o pastor que cuida das ovelhas é semelhante ao Deus que cuida do seu rebanho. Nós somos o seu rebanho. O pastor nos alimenta, nos sustenta com grande bênção, ele nos protege em tempos de sofrimento e, em especial, irmãos, com alimento para a nossa alma. Da mesma forma, com a bebida, né? Ali ele fala sobre o pasto verdejante e sobre as águas tranquilas. Você sabia que uma ovelha, ela não tem a mesma facilidade que um cavalo para se prostrar diante de um rio e beber na água corrente. A ovelha precisa de uma água calma. Ela precisa se alimentar diante de uma água calma. Ela precisa estar num pasto muito tranquilo e ela precisa de uma água tranquila. Então, essa analogia nos mostra que o Senhor, Ele faz o melhor por nós. Ele sabe como é a melhor forma de alimentar a nossa alma. Ele sacia a nossa sede, Ele sacia a nossa fome. E nós não podemos esquecer que são os desertos de nossa alma, o vazio interior, a falta da sua palavra, que nos faz murchar e enfraquecer. Ele nos conduz, irmãos, a momentos e oportunidades, né? Então, quando nós nos sentamos aqui para estudar a palavra, em situações durante o dia, com pessoas, eu contei um exemplo de uma situação que aconteceu para algumas pessoas, de que às vezes a gente está num rebuliço, num nervoso, num estresse, e às vezes, não sei se já aconteceu com você, uma pessoa que eu nunca vi, falou assim para mim, fica tranquilo. Você fala assim, mas o que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Fica tranquilo. Não fique estressado não. Aí você fala o seguinte, na hora, eu senti Deus falando assim, sou eu, trazendo paz para a sua alma, fique em paz. Irmãos, nós precisamos entender que é Ele que nos alimenta, mas não fisicamente, é Ele que alimenta a nossa alma, Ele que sacia a nossa sede, é Ele que é o pão vivo que desce do céu, Ele é a rocha de quem jorra água viva. Nós precisamos entender que os pastos verdejantes e as águas tranquilas são o próprio pastor. Às vezes a gente quer interpretar as coisas de uma maneira muito simbólica, mas o fato é que o alimento, o pasto verdejante e as águas tranquilas é o próprio Jesus.
em quem nós nos prostramos aos seus pés, em quem nós podemos confiar no momento da angústia do nosso interior. Ele é o pão vivo que alimenta a nossa alma. Ele é a água da vida que sacia a nossa sede. Nós precisamos nos lembrar disso. O Senhor faz o melhor por nós. A presença dEle nos sustenta em todos os aspectos. Aí ele diz, ainda dentro dessa versículo 3, ele diz, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu queria caminhar um pouquinho mais nessa questão da saciedade, das nossas carências, talvez essa seja uma das dificuldades que nós temos nos dias atuais. Nós temos muito Cristo na mente. Nós precisamos de Cristo no coração. Nós precisamos voltar a ter sede e fome, conforme nós cantamos. Eu acho que nós estamos nos conformando com o Cristo do cérebro. Aquele que preenche o conhecimento, que também é real. Mas o conhecimento sem a experiência. Nós precisamos entender que é na presença dEle que nós encontramos esta saciedade. E mais do que saciar a nossa fome, a nossa sede, Ele traz paz ao nosso interior. E uma das interpretações mais bíblicas aos meus olhos deste versículo, porque você veja que uma frase se liga a outra, né? Pastos verdejantes e águas tranquilas, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele diz, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, quando há justiça, a nossa alma se aquieta. Quando há injustiça conosco ou com as outras pessoas, e quando nós nos deparamos com a injustiça, a nossa alma se agita. Mas é nele que nós temos a certeza de que um dia toda a justiça será feita. Queridos, eu não sei quantos aqui lutam constantemente com a sensação de que não há justiça no mundo. A Bíblia nos orienta algumas coisas a esse respeito. Salomão diz, não sejais demasiadamente justos, não no sentido moral. No sentido moral, nós precisamos buscar a justiça de Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E aqui fica um alerta para o nosso período eleitoral, não a respeito dos candidatos, a respeito das pessoas com quem nós estamos dialogando. Não faça justiça. Porque Isaías diz que a nossa justiça é como trapo imundo. E as nossas iniquidades, como um vento, assim como a folha ao vento, nos arrebatam, né? Então, a nossa justiça não é justiça. É uma justiça parcial, limitada. Irmãos, o que o Senhor exige de nós é compaixão. Porque quando Ele diz que Ele refrigera a nossa alma, é que quando Ele nos guia pelo caminho da justiça, e nós encontramos nele a verdadeira justiça, nele a vingança em tempo oportuno, então a nossa alma descansa. Mas nós precisamos entrar pelo caminho da justiça. Ainda exige de nós uma atitude de caminhar pelo caminho da justiça. Em Cristo nós temos a certeza deste caminho, Ele é o caminho, né? Nós podemos descansar a nossa alma. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos sensações, medos, angústia, sentimento, e quando alguém nos ofende, a nossa reação imediata é reagir. Quando a gente olha para as injustiças, para as mentiras que são colocadas, e mentiras que falam a nosso respeito. Alguém aqui talvez já tenha experimentado, eu não sei vocês, mas quem está à frente da igreja, e eu não estou dando uma de vítima, estou falando só porque eu falo da minha vida. Mas quem está à frente, se você é líder no seu trabalho, se você tem uma família grande, ou se você está à frente como um pastor, alguma coisa assim, é natural que as pessoas digam coisas a seu respeito. As pessoas falam coisas a seu respeito de maneira irresponsável. Vocês sabem muito bem isso. Nós passamos alguns anos afirmações assim ridículas, mentiras, mas que talvez para aquelas pessoas naquele momento elas não eram ruins, elas enxergaram dessa forma.
E aí o objetivo de muitos de nós é às vezes fazer justiça. E a nossa justiça é como trapo imundo. Quando a gente descansa o nosso coração, talvez você esteja passando por isso agora. Quando a gente descansa o nosso coração no caminho da justiça, que é o próprio pastor das nossas almas, então nós encontramos refrigério, nós encontramos tranquilidade, nós encontramos paz no meio da guerra. Irmãos, eu vou só citar um filme, não sei se vocês assistiram aquele filme Até o Último Homem. Alguém assistiu aquele filme Até o Último Homem? Se não assistiram, corre para casa e assistam na primeira oportunidade. Todas as vezes que está passando, ele é um daqueles filmes que quando está passando na televisão, outro dia a Viviane estava com sono, acho que era uma sexta-feira, ela falou, vamos dormir? Eu falei, não, deixa eu só ver mais um pedacinho. Era a quinta vez que eu estava vendo o mesmo filme. E era a quinta vez que eu ia chorar no final do filme. Então, são situações que mostram como é possível nós descansarmos no pastor da nossa alma sem fazer justiça. Então, nós precisamos confiar naquele que traz vigor e refrigério. A Nova Versão Internacional fala, restaura-me o vigor. Verso 4, vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muita informação aí. Mas havia um caminho entre Jericó e Jerusalém, de aproximadamente 27 quilômetros, que os estudiosos bíblicos e judaicos diziam que era o vale da sombra da morte. Era um caminho por entre as montanhas de mais ou menos 27 quilômetros, com paredes ao redor, que mesmo em dias de sol tinha muita sombra, e que, segundo os historiadores e pesquisadores, e eu estou fazendo uma afirmação histórica, mas não estou garantindo tudo isso que eu estou te dizendo. Os estudiosos que você pesquisar vão dizer isso, mas não está no texto bíblico, mas é só para a gente repensar que a figura que ele usa é que existia um vale de mais ou menos 27 quilômetros, que as pessoas entre Jericó e Jerusalém caminhavam. Então, muito provavelmente, vale da sombra da morte se tornou uma representação do momento de sofrimento, de perigo, de angústia que as pessoas passavam nas suas vidas, como aqueles que eram talvez saqueados durante esse trajeto, né? Mas é uma figura que mostra que muitas vezes nós passaremos por situações, e Davi, quando escreveu isso, usa essa figura muito conhecida para ilustrar a luta e o sofrimento, os dias de luta que são reais durante a nossa jornada terrena. Nós vamos passar, nós estamos passando, ou já passamos por situações que nós poderíamos dizer que era uma caminhada pelo vale da sombra da morte. E a única forma de passarmos por esse vale sem medo, sem desespero, é lembrarmos da presença real do pastor, do bom pastor, nas nossas vidas. É uma coisa simples, mas é exatamente isso. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. E quando ele fala de não temer, irmãos, até a afirmação, ela precisa ser interpretada. Porque o medo é normal. Mas talvez a interpretação melhor seja, eu não me desesperarei. Porque eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás comigo. E eu sei que muitas vezes, no momento do sofrimento, nós entramos em desespero. Nas lutas que nós passamos, nas decisões que nós passamos, nós precisamos de um pastor que está presente, com a vara numa mão e o cajado na outra. E também são duas figuras muito fortes. Muito provavelmente, esses instrumentos, vara e cajado, conforme a atuação do pastor com as ovelhas, tem a ver com correção de rota e disciplina. Correção de rota e disciplina. O cajado tinha um papel de correção de rota, de proteção. A ovelha vai cair, puxa. A ovelha vai para cá, conduz, né? E a vara, um aspecto de disciplina.
usada para corrigir a ovelha empacada, às vezes a ovelha desesperada. Eu fico imaginando nos dias atuais uma cena de novela, a pessoa dando chilique, você pega e dá um tapa na cara dela assim, presta atenção, já pensou assim? Presta atenção, olha tudo que você tem, olha ao seu redor. Você não conseguiu entrar nesse emprego, mas olha o desespero que as pessoas estão passando aí, e o Senhor te dá pessoas aqui, pessoas ali, a sua família assim, 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 assado. Então o bom pastor está conosco para nos chacoalhar, muitas vezes, para nos colocar de volta no caminho. Esse é o pastor. Inclusive no momento do sofrimento, a vitimização é terrível. O Cris sabe disso, O Cris estava lendo um texto a respeito disso essa semana, Vitimização é terrível. Vamos prestar atenção no pastor que está presente. Nós temos o Senhor que nos protege dos perigos de fora e dos perigos que vêm de dentro. A falta de fé, a falta de confiança no pastor, mas Ele está presente. Porque quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Talvez esse seja o mais difícil de interpretar. Durante muitos anos, desde que eu decorei esse salmo, lá quando eu era pequenininho, eu achava que a ideia do salmo era assim: o Senhor vai pôr uma mesa, e eu vou estar ali junto com os meus inimigos, na mesa. Alguém pensava isso também ou não? Só eu e o Daniel? Vocês são bons exegetas bíblicos, hein? Gente, eu cresci pensando isso, até que eu fui estudar, A ideia não é que nós vamos sentar na mesa com os inimigos, mas que o Senhor vai nos chamar à intimidade na frente dos nossos inimigos. Vingança? Não. Justiça. A ideia da mesa, da aliança na mesa, do acordo na mesa, é uma ideia histórica em vários segmentos religiosos, em várias sociedades. Então o texto está dizendo que o pastor vai preparar uma mesa, e nós vamos cear com o Senhor, à vista dos nossos inimigos. Isso significa que Ele vai fazer justiça em tempo oportuno. E não somente isso, a ideia, se você pegar algumas interpretações, unges minha cabeça com óleo, essa expressão unge minha cabeça com óleo, tem pelo menos 3 aspectos culturais importantes na cultura hebraica. Ungir para uma missão, ou seja, aquele rei vai ser ungido, aquela pessoa vai ser ungida para uma missão. Outro aspecto da unção é ungir para a proteção contra a insolação. Veja ali, a ovelha jogando óleo na cabeça da ovelha, justamente nesse conceito. E outra coisa é ungir como honraria a um convidado. Então, diante do contexto do Salmo, o que nos parece é que unges a minha cabeça com óleo é o reconhecimento, a honraria que o Senhor fará conosco, aqueles que são suas ovelhas, quando estivermos na mesa do Senhor. Então nós precisamos lembrar que em tempo oportuno o Senhor vai fazer justiça. Nós não precisamos nos preocupar, Ele faz justiça, Ele nos protege, a tal ponto que o nosso cálice vai transbordar. É a referência de uma vida que está repleta da presença transbordante e abençoadora do pastor das nossas almas. Você já foi servido de algo muito gostoso de beber numa bandeja? Tipo assim, Imagine que você está numa festa, o salgadinho está uma delícia, mas você está com a boca seca, aí você vê um garçom com aquela bandeja assim, você fala, é aquela vitamina, Zezinho, aquela Coca-Cola deliciosa, Porque o Zezinho ele usa um artifício, porque os pais, quando pegarem a conversa dos adolescentes, ele diz que vai trazer vitamina, mas vitamina interprete como Coca-Cola, ok? Então, ele traz Coca-Cola. Eu não sei se você já pegou uma bandeja assim, e a pessoa atrás tem um copo cheio, um copo vazio, um copo mediano assim, você está com muita vontade, você pega o copo vazio? Você dá aquela olhadinha qual que está mais cheio? Alguém já fez isso? Sim, Aí você pega o copo mais cheio, aquele que está transbordando de vitamina, sabe? Aquele que está transbordando. Sabe quando você joga a Coca-Cola assim, ela começa a fazer aquelas borbulhas, você vai tomando e não para de virar? Essa sede
que o Senhor vai saciar da nossa alma, o nosso cálice vai transbordar da presença do Senhor. E isso aponta para a ideia final, a ideia dos últimos dias, né? Nós precisamos entender que Deus faz isso conosco, as suas bênçãos são abundantes para os seus filhos. E versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguém já pegou uma ovelha no colo? Já pegou, Cris? Gente, quantos anos você tem? Você já fez tudo na vida também. Você está competindo com umas pessoas aqui na igreja. O Cris já tentou matar cachorro dos outros com taser, já pegou ovelha? Hã? Você já pegou uma ovelhinha no colo? É bom? É legal? Né? Você olha, por exemplo, vocês imaginam como que Deus nos enxerga? Você já parou para imaginar como Deus enxerga os seus filhos? Você acha que Deus tem prazer em mandar pessoas para o inferno? Deus não tem prazer em mandar pessoas para o inferno. Deus, ele só é justo. Então, talvez seja a hora de nós nos despirmos de todas as nossas convicções e começar a entender que talvez na sua casa você tem que ser a mãe, a esposa, o filho, o pai. Mas no nosso relacionamento com Deus somos como ovelhas, cuidadas, amadas, protegidas. E temos que ter a certeza de que a bondade e misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias da nossa vida. Davi afirma que a jornada de sua vida seria de lutas e vitória, dias de luta e dias de glória. Mas que no final de todas as coisas, quando não mais existirem os pastos verdejantes, quando não mais existirem as águas tranquilas, quando as veredas da justiça não forem mais temas de discussão, quando o vale da sombra da morte não for mais realidade, ele sabe que estará diante da presença transbordante e gloriosa do Altíssimo. Não Nós precisamos entender que, quando Davi escreve, ele diz que, independentemente de tudo que ele passou na vida, o final de todas as coisas, quando tudo se acabar, eu lembrei até de uma música que eu tinha feito, diz, e quando tudo enfim se acabar, contigo estarei na presença do meu rei. É isso que Davi está falando. Ele vai estar na casa do Senhor por todos os dias. Tinha um contexto imediato de proximidade com o tabernáculo e tudo mais, mas, irmãos, é uma visão apocalíptica, é uma visão de futuro. A jornada da vida é recheada de lutas, mas é também de bênçãos grandiosas. E a maior delas é a presença do Senhor, o nosso bom pastor, aquele que não nos falta. Talvez hoje você ainda não experimente essa bênção, essa abundância na presença do Senhor. Talvez você ainda esteja buscando respostas. Está ruim aqui, né? Vamos trocar. 2. 7. Qual que é o 7? O meu? Ah, voltou? Então tá bom. Aê, agora vai. É o do Mateus, né, gente? Tem que ser privilegiado, né, o líder. Então, talvez você ainda não experimente toda essa convicção. E o meu desafio para você, nessa noite, é que você não saia daqui falando assim, puxa, mas eu já sabia de tudo isso. Porque essas são verdades simples que precisam ser experimentadas. Nós precisamos, no dia da angústia, aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos, no dia do sofrimento, aprender a confiar no Senhor, porque Ele não nos falta. Na hora das decisões, nós precisamos lembrar que Ele é cláusula pétrea na nossa decisão. Ele tem um contrato permanente conosco e nós devemos reagir dessa forma, porque sem a presença dEle, nenhuma alegria vale. E com a presença dEle, toda tristeza é superável. Nós precisamos entender isso. Mesmo que doa, mesmo que haja dor, sofrimento, Ele está presente
E o dia que tudo isso passar, nós estaremos na presença dele, desfrutando de algo que transborda do nosso coração para a eternidade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que é a verdade. Te agradecemos